aos seus olhos e o serviam. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa dos egípcios por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia de que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do teu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou à minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher, pois faria eu este tamanho tal e pecaria contra Deus? E aconteceu o quê? Falando ela cada dia a José, e ele não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou suas vestes na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ele que deixará a sua veste em sua mão e fugirá para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos um varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs suas vestes perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa, e então falou-lhe, conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu e minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhes graça aos olhos do carcereiro Mo. E o carcereiro Mo entregou na mão de todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali, e o carcereiro Mo não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Então, vamos todo mundo ler o versículo 21 e o 23 juntos. O Senhor, porém, estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos dos carcereiros. E o 23. E o carcereiro Mo não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então a palavra de Deus, ela nos diz que José, ele passou por um período da vida dele muito difícil. José, ele começou lá de baixo. A palavra de Deus, antes do capítulo 39, nos diz que José, ele era um jovem sonhador. José, ele tinha sonhos. Então, por ele ter sonhos e ter contado aos irmãos dele, que era da casa dele, os sonhos, os irmãos deles fizeram o quê? Queriam matar. Só que um dentre os irmãos de José queria salvar a vida dele, então falou para poder vender José. Então eles venderam José por ele sonhar. Então muitas das vezes na casa do Senhor, dentro da nossa casa, ou sabe, as pessoas mais próximas da gente, é aquelas que não querem ver a gente bem, aquelas que não querem ver a gente crescer espiritualmente, materialmente, né? Aqueles mais próximos, porque quem vendeu José não foi o amigo, quem vendeu José não foi o pai, não foi a mãe, foram os irmãos dele. Então muitas das vezes a gente bate no ombro, abraça, fala que é irmão, e por trás a gente não sabe do coração da pessoa. Então a gente tem que ter muita sabedoria, pedir vigilância a Deus, pedir para Deus que Ele venha saber, fazer a gente discernir quem é quem. E mais pra frente, como diz aqui no capítulo 39, fala que José, ele foi na casa de Potifar, né, para fazer um trabalho. E a mulher de Potifar, aproveitando da situação, que ele pediu para ele se deitar com ela. E como ele estava negando a mulher de Potifar, né, ela segurou as vestes dele na mão e chegou para Potifar e falou que ele queria aproveitar da situação, né, que ele queria se deitar com ela e que ela tinha recusado.
Então Potifar chegou fez eles jogarem José na prisão. Mas deixa eu te falar uma coisa, até na prisão Deus estava com José. Então mesmo que eles te joguem lá dentro do calabouço, joguem lá na fornalha, como fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus vai estar com você, porque Deus não abandonou Paulo e Silas na prisão, Deus não abandonou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, assim como Ele não abandonou José dentro da prisão. E Ele também não vai te abandonar. A gente tem que pedir para Deus afastar da gente tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E não afastar o Espírito Santo da gente. Porque a partir do momento que a gente deixa as coisas de Deus e vai para o mundo, o Espírito Santo ele se afasta um pouco da gente. Porque o Espírito Santo de Deus ele é santo. A palavra nos fala, Espírito Santo. Então a gente tem que deixar as obras do mundo. Fazer como José fez, ele recusou a mulher de Potifar. E por raiva, o que ela fez? Foi lá e inverteu a história. E Potifar acreditou. Então aquele sonhador, ele fez o que? Ele foi parar na prisão. Só que eles se esqueceram de uma coisa. Quando Deus levanta alguém que tem promessa, até na prisão Deus está com ele. Então o que aconteceu? Lá dentro da prisão, mais pra frente a gente vai ver, que tinha 2 homens presos junto com José. E esses 2 homens, eles sonharam, eles tiveram um sonho, cada um teve um sonho. E então o que aconteceu? José foi lá e explicou o sonho deles. Ele soube explicar o sonho. Então ele falou assim, olha, não sou eu quem explico, mas o dom vem de Deus, falou com eles. Então, pega um pouquinho de água para mim, por favor. Então, o que acontece? Ele foi lá e explicou, né, o sonho que eles tiveram. E ele tinha o copeiro mor e tinha o pandeiro mor. Então, o copeiro mor, se eu não me engano, foi o sonho que ele teve. José explicou e disse que ele seria enforcado, e assim aconteceu. O pandeiro mor foi enforcado. O copeiro mor, não, ele voltou para o cargo. Então ele voltou para o cargo, o faraó colocou ele no cargo de novo. Então José falou assim, quando você estiver lá com o faraó, lembra de mim. Fez que nem aquele ladrão lá na cruz que Jesus falou. Quando você estiver no paraíso, pai, lembra-te de mim. Entendeu? Então o que acontece? Ele lembrou, o faraó teve um sonho, né? O faraó teve um sonho que tinha gados bons, que tinha gados ruins. Eles não sabiam. Trouxe bruxos, trouxe magos, trouxe tudo para poder tentar revelar o que era aquele sonho e ninguém conseguiu. Obrigada. Ninguém conseguiu dizer o que aquele sonho significava. Só que aí, o copeiro mor, ele se lembrou de José lá na prisão. Ele falou assim, olha, senhor rei, tem José tá lá na prisão. Ele soube me dizer o que eu sonhei. Então ele conseguiu me dar discernimento daquilo que eu sonhei. Ele conseguiu explicar o meu sonho. Só quer que eu traga ele? Então o que fez? Falou, vai chamar José. Então ele foi, chamou José. José fez o que? Explicou para ele que naquela terra passaria 7 anos com prosperidade de alimento, né? E 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Então 7 anos teria alimentos fartos, 7 anos não teria. E explicou para Faraó que o que eles deviam fazer era o quê? Durante esses 7 anos de fartura, separar os alimentos para que quando chegasse 7 anos que não haveria nada, eles distribuíssem alimentos para quem precisava. Então assim foi feito. Faraó foi lá e pegou José e colocou ele como governador. Então muitas das vezes assim acontece que a gente vai lá de baixo. Senhor, mas fulano tá falando de mim. Senhor, mas ciclano não gosta do que eu faço. Quem tem que gostar de você é Deus, não é fulano, não é ciclano. Quem tem que gostar das suas obras é o Pai. Não é fulano, não é ciclano que te causa, que te veste, que te alimenta. Tudo vem pela graça de Deus. Então se fulano tá falando mal do jeito que você se veste, da forma que Deus te usa, manda ele falar com Deus. Manda ele reclamar com Deus. Porque quem está do seu lado lá dentro da prisão, quem está do seu lado lá, quando as coisas estão indo de mal a pior, quando você está passando pelo deserto, são muitos poucos que vai te ajudar. Mas Deus está ali do seu lado. Vai, filho, aguenta firme. Aguenta firme porque eu estou com você. E Deus vai caminhando do seu lado. E muitas das vezes a gente não percebe. A gente acaba se afastando da presença de Deus. A gente está aqui, Falar igual o pastor falou uma vez, que às vezes a nossa bênção está aqui no finalzinho da curva. A gente volta para trás. Então, o caminho que você percorreu para chegar na sua bênção, às vezes a bênção está mais perto de você do que o caminho para você voltar. É verdade. Então, às vezes você passa por mal bocado para você voltar do que para você pegar a sua bênção. E muitas das vezes a gente não entende isso. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente não entende isso. E muitas das vezes a gente fala assim, Senhor, mas fala comigo. Senhor, usa alguém para falar comigo. E muitas das vezes a gente está aqui, a palavra de Deus em casa.
Deus está usando a palavra de Deus para falar com a gente. Está usando nosso pai, está usando nossa mãe, está usando o pastor, está usando o irmão para falar com a gente. A gente fala assim, mas isso daí não é de Deus não. E você pede para Deus falar com você, e quando Deus usa alguém, quando Deus abre a palavra para falar com você, você não aceita. Eu e você, nós não aceitamos muitas das vezes, porque nós somos ingratos com o Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que fazer como José fez. José, ele foi apedrejado, ele foi vendido pelos irmãos dele. Imagina só o seu irmão não gostar de você e querer te vender só porque você sonhou. Nós somos sonhadores, nós temos sonhos. Só que nós não devemos desistir daquele propósito que nós temos. Porque se nós sonhamos, é porque Deus planejou aquele sonho para nós sonharmos. Então se a gente abrir mão disso e deixar isso de lado, o que vai acontecer? As pessoas vão querer nos vender. As pessoas vão querer nos trocar. Só que tem um que não nos troca. Tem um que não nos deixa sozinho. Perdão. Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. O mundo, ele pode te deixar jogado. Ele pode te deixar lá, ó. Tá rachado o vaso? Ah, não, deixa o vaso rachado lá. Só que a gente esquece que a gente tem um carpinteiro. E que quando é preciso a gente descer na olaria para Deus ajeitar a gente lá embaixo, Deus pega o vaso, ele amassa, ele faz de novo, porque quando ele quer usar, não tem diabo, não tem irmão, não tem ninguém que impede o agir de Deus. Glória a Deus. Então aqueles que não deram nada por você, eles vão ter que te ver lá em cima quando Deus exaltar. Porque quando chegou aqueles 7 anos de seca, Aleluia. quem é que foi pegar comida com José? Foram os irmãos dele. Aqueles que venderam José quando ele estava lá embaixo, tiveram que ir aos pés de José para pegar o alimento com José quando ele estava lá em cima. Pai. Quem está entendendo o que Deus está falando nessa Glória a noite? Deus, aleluia. Aqueles que te julgaram, aqueles que te apedrejaram, aqueles que não deram nada por você, vai ter que estar lá para te aplaudir, vai ter que sentar na mesa junto com o rei para poder ver a sua exaltação. Porque nem todos estão dispostos a passar o que você passa. Nem todos têm a mesma capacidade de passar aquilo que você enfrenta no seu dia a dia. Mas muitos abrem a boca para te julgar, para te apedrejar. Só que só quem sabe do seu coração é Deus. É verdade. Glória a Deus, aleluia. Aí você vai abandonar Deus? Ah, mas o irmão falou, você vai abandonar Deus, sendo que ele está do seu lado todo dia? Sendo que é ele que escuta sua oração lá no pé da cama e que colhe as suas lágrimas? Então Deus, na nossa vida, não é diferente do que na vida de José. Deus levanta a gente. Deus exalta a gente. Deus tira a gente do lugar de humilhação e coloca no lugar de exaltação. Mas para isso a gente tem que buscar. Porque não tem arma melhor do que o joelho. É o joelho e a palavra de Deus. Verdade. Não tem arma melhor do que o joelho e a palavra de Deus. Irmãos, vamos dar um exemplo. Ah, José estava lá, estava sendo humilhado. José não desistiu. Ah, eu estou aqui em casa, eu não vou na igreja não, porque o pastor falou uma palavra que eu não gostei, porque o irmão tá indo com a minha cara, porque está de deboche, porque está isso, daquilo outro. Mas você vai na igreja por causa do pastor, por causa do irmão? Se o dono da festa está do seu lado, se o dono da festa está na igreja, está em casa, está em todo lugar. Só que a gente não percebe. A gente não percebe isso. Então Deus deixa a gente passar por situações, às vezes, porque nós caçamos provas com as nossas próprias mãos. Muitas das vezes a gente fala assim, Senhor, mas eu estou passando por essa prova aqui, o Senhor me colocou nessa prova aqui. Ei, não é Deus que te coloca nas provas, a maioria das vezes não. Às vezes a gente caça a prova com as nossas próprias mãos e a gente acha que é Deus fazendo a gente passar por um vento. É Deus. Lá em Jeremias 33, no versículo 10 diz: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então o que te impede de chegar próximo de Deus? Ele manda a gente clamar. Ele manda a gente pedir. Só que a gente tem que ter sabedoria ao pedir. Porque Salomão, ele não pediu bem material, não. Salomão, ele pediu o quê? Sabedoria. Porque com a sabedoria, ele poderia alcançar o que ele quisesse. Glória a Deus. E não é diferente na nossa vida. Nós somos como José. Somos como Salomão. Somos como Davi. Davi, Deus preparou Davi. Veio o leão, veio o urso, veio Golias. Mas isso tudo veio para preparar Davi para quê? Para o trono. Então na nossa vida não é diferente. A gente só tem que saber
ter sabedoria, ter discernimento da palavra de Deus e ter vigilância, que é o essencial, que não pode faltar na nossa vida. Porque sem a sabedoria, sem a vigilância, sem o discernimento, nós não conseguimos chegar perto do Espírito Santo de Deus. Porque se nós não tivermos sabedoria, a gente vai falar muitas das vezes coisas que não é do Espírito Santo, né? Vai ferir o irmão vai querer sair da igreja, com isso a gente vai ficar triste, o Espírito Santo de Deus não vai habitar. Porque o Espírito Santo de Deus ele é santo, ele não habita em meio de contenda. Porque o Espírito Santo de Deus ele quer as coisas dele certas. Porque para entrar no reino do céu nós temos que ser como crianças. Crianças de 7 anos para baixo, que não tem pecado, não sabe o que está fazendo. Então eu vou deixar só essa palavra para os irmãos, né? Porque se eu falar agora, daqui para frente já não vai ser o Espírito Santo de Deus. Então eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Aleluia.